É isso aí, galera. Salve torcida tricolor. Mais um dia pós vitória do Fluminense, um grande resultado, uma grande vitória conquistada ontem sobre o Ceará na Arena Castelão. 1-0, Fluminense já garantido na Libertadores, pelo menos na primeira fase. Resta agora garantir a vaga também na fase de grupos, que vai acontecer. Isso é um fato e de forma muito merecida pela grande campanha que o Flu vem fazendo nesta temporada. Tenho aqui a análise do jogo no canal, vou deixar aqui no card para você. Quem não conferiu, puder dar essa moral, volta aqui depois e assiste aqui o trecho da análise de ontem, na live de ontem aqui no canal, que eu faço a análise da vitória do Fluminense, mas não só sobre o resultado em si e o jogo, mas também já pensando nessa Libertadores de 2023, já pensando no ano que vem e projetando aqui reforços para esse time, a necessidade que a diretoria tem de contratar jogadores que cheguem de fato para suprir carências desse elenco. Só dessa maneira o Fluminense vai conseguir brigar de fato por grandes títulos na próxima temporada, que é o que vocês querem, que todo torcedor, que todos nós queremos, um Fluminense forte, com capacidade de fato disputar os grandes títulos e com condições de chegar a uma final de um grande campeonato, de uma Copa do Brasil, de Libertadores e vencer. Mas para isso vai precisar se reforçar. Mas esse vídeo aqui não é para falar exatamente sobre reforços, mas não deixa de ser. Você manter os seus principais jogadores também é um grande reforço. E o Fluminense já está trabalhando há cerca de 2 semanas mais ou menos. Eu trouxe a informação aqui de que o Fluminense já estava elaborando, né, um plano já estruturando aqui um planejamento para renovar os contratos do Cano e do Ganso. Não sei se vocês lembram disso. Depois o presidente Mário Bittencourt confirmou isso também numa entrevista a Luísa Sá lá no UOL. E ontem um jornalista, né, argentino, César Mello, ele trouxe uma informação de que essas conversas já começaram. César Luiz Mello, na verdade. E eu vou trazer mais detalhes sobre isso, detalhes que eu apurei agora pela manhã para vocês, para que vocês fiquem realmente por dentro de como e entendam como o Fluminense está trabalhando para tentar manter esses dois jogadores. Antes, deixe seu like, sempre muito importante, não custa nada lembrar. Sua inscrição aqui no canal, se você não é inscrito, é muito importante que vocês façam isso, ativem as notificações para não ficar por fora, não perder nenhuma notícia importante. Você sabe que notícia não falta aqui no canal do Lessa, a notícia sempre vem primeiro aqui, então eu conto com vocês. Deixe seu like aqui. Esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, patrocinadora aqui do canal do Lessa. Vou deixar, se você ainda não conhece a 1xBet, vou deixar aqui no link, no comentário fixado, na descrição do vídeo. Você clica no link, vai ser direcionado para o site. Em menos de 1 minuto você faz seu cadastro, abre a sua conta e aí qual a grande sacada? Você vai ter bônus em dobro de até R$ 1.200. Eu nunca vi um bônus desse tamanho, confesso, em nenhuma casa de apostas. É um bônus gigantesco, basta você depositar lá o cupom de desconto, aliás, você digitar lá o cupom de desconto Lessa, tá? O cupom de desconto para esse bônus em dobro é Lessa, e aí você vai ter até R$ 1.200, deposita o valor que você quiser, que você puder, evidentemente, e comece a apostar na 1xBet. Eu já fiz isso ontem, eu fui no Fluminense, dei a dica lá no Instagram, eu falei, vai no Fluminense que vai dar bom, não deu outra. O odd estava 2,30, ganhei mais que o dobro ontem, feliz da vida, com vitória do Fluminense e com dinheiro no bolso. Então vai lá, faz seu cadastro na 1xBet, uma das maiores casas de apostas do mundo, parceiro do Liverpool, do Tottenham, de vários clubes importantíssimos aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa experiência na 1xBet e de quebra, vocês me ajudam muito aqui no canal do Lessa, muito mesmo. Então vamos lá, vamos às notícias, que é o que vocês querem saber de fato, sobre Cano e Paulo Henrique Ganso. Então, eu já falei, né? Eu trouxe essa informação aqui há algum tempo aqui no canal, que o Fluminense já estava planejando essas renovações. E agora, de fato, esse primeiro contato, essa conversa inicial, elas já aconteceram com membros do staff dos dois jogadores, só que tudo isso só será resolvido após o Campeonato Brasileiro. Mas o que eu posso dizer para vocês é que já tem uma reunião ou reuniões agendadas para o final do ano. E aí pode ser logo após o Brasileiro, ou depois da Copa do Mundo, ou durante a Copa do Mundo. Eu não sei precisar para vocês quando isso vai acontecer. Mas o Fluminense já tem toda uma proposta desenhada, tem todo um planejamento, um projeto para esses jogadores, para que eles entendam o quanto eles são importantes para o futuro, o breve futuro do Fluminense, para este momento de reestruturação do clube, em que a cada ano que passa
a gente está projetando e sonhando com conquistas maiores para que se tenha um time, de fato, com capacidade de brigar por essas conquistas. Então, tudo isso vai ser apresentado aos empresários dos jogadores e a expectativa é muito boa porque, primeiro, não precisa ter pressa, né? Não precisa ter correria. Nenhum dos dois lados está muito preocupado com isso agora. É claro que o Fluminense quer se resguardar, porque, afinal de contas, a quantidade de gols, essa máquina de gols que é Germancano, o cara fazer mais de 40 gols em uma temporada, que eu acredito que ele vai acabar fazendo até o final do campeonato, como não chamar a atenção? Então, no início do ano que vem, já poderia começar a ser assediado, aí no meio do ano já poderia ser na pré-contrato. Então, se você tem um jogador desse porte, ou no caso, jogadores, que é o Ganso também, é um jogador super importante e que está fazendo uma temporada espetacular também, o ideal é que o ideal é que se comece esses movimentos antes para se precaver, né? E demonstre para os empresários, para os jogadores, que nós queremos, desejamos seguir com vocês aqui, vocês são muito importantes. Então é isso que será feito, já tem tudo, já está tudo desenhado. O Fluminense, obviamente, vai oferecer um aumento salarial, e isso é padrão, é normal, né? Quando você vai renovar o contrato de um jogador, principalmente que está valorizado, ocorre um aumento salarial. Isso aí não tem muito para onde correr. São salários que já são altos, a gente sabe disso, mas são jogadores que dão um retorno técnico. Ao contrário de jogadores caros, que tem no elenco hoje do Fluminense, e que não dão retorno técnico, e que o custo-benefício é altíssimo. Você pagar 500, 600 mil num Germancano, que eu acho que deve custar até mais se a gente for pegar a luva aí, enfim, eu acredito que seja mais que isso, mas, se você for ao mercado buscar um jogador que te entregue 40 gols numa temporada, quanto você vai pagar para o jogador? Me digam aí. Vai ser um valor absurdo também, né? E fora que você provavelmente vai ter que investir para contratar, para pagar. Então, assim, é indiscutível o custo-benefício desses jogadores. E aí eu falo do Ganso também, que não é um cara que faz muitos gols, mas tem uma capacidade extremamente diferenciada, muito acima da média do que a gente tem no futebol brasileiro. A gente já sabe que o São Paulo já manifestou, inclusive, a vontade de ter o Ganso de volta, mas não há nada de concreto ainda. E os dois jogadores estão muito satisfeitos no Fluminense, tá? Estão muito felizes, ainda mais com a presença do Diniz. A presença do Diniz é fundamental, né, para que eles possam continuar. O Ganso, eu acho que não preciso nem falar da relação do Ganso com o Diniz e também do Cano. Quando o Diniz vai falar, ontem, toda a entrevista coletiva praticamente, o Diniz é perguntado sobre o Cano e o olhinho do homem brilha. Não tem jeito, brilha. Então o Diniz adora o Ganso, né, o Cano, os dois, e o Cano também gosta dele. Então, assim, a presença do Diniz é uma garantia também nesse sentido. Eu acho que eu tenho quase que certeza que os dois vão aceitar essa proposta de renovação do Fluminense. Mas é claro, futebol é complicado. Pode vir um time do Oriente Médio, como já aconteceu com o próprio Cano quando ele estava negociando com o Fluminense. Surgiram outros interessados, inclusive do Oriente Médio. Um clube árabe, sei lá, do Catar, com muito dinheiro. E aí, enfim, sempre é um risco que se corre. Mas o que dá para dizer para vocês neste momento é que, de fato, eu confirmei essas informações hoje pela manhã. Essas conversas elas já começaram, elas já iniciaram, houve esse primeiro contato, e aí, no final do ano, as partes vão sentar para conversar essa possível renovação de contrato. E aí não dá para cravar para vocês o prazo, quando isso vai ser resolvido, quando a gente vai ter uma definição. Ainda é muito cedo para isso. Repito, não há pressa, não há desespero, não há correria, porque os dois têm contrato até o final do ano que vem. Beleza? Então é isso. Essa é a informação mais importante que eu tenho que passar para vocês. Só um detalhe, né? Ontem o Cano ele bateu mais recordes, alcançou o Magno Alves com 39 gols, né? O maior artilheiro do Fluminense no século, em uma só temporada, 39 gols, igualou o Aristizábal como o maior artilheiro estrangeiro em uma só edição do Campeonato Brasileiro, é o maior goleador estrangeiro do Fluminense também em uma só temporada. São números incríveis desse jogador, magnífico. É uma pena que o Cano ele tenha, eu já falei isso, né? Despontado tão tarde para o futebol, né? Se destacado tão tarde. Imagina se ele tivesse agora, não vou nem colocar 27, 28, mas, cara, se ele tivesse 30 anos, já estaria maravilhoso, né? Já teria muitos anos aí pela frente.
E eu acho que, independentemente disso, ele vai conseguir se tornar, já está se tornando o ídolo do Fluminense, e uma grande conquista vai sacramentar isso de vez, sem dúvida alguma. E tomara que isso ocorra já em 2023. Só sobre o time rapidinho, ontem, com o resultado, com a vitória sobre o Ceará, o Fluminense ele pode garantir contra o São Paulo, uma vitória contra o São Paulo já garante uma vaga direta na fase de grupos, que é muito importante, mas também o empate entre São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, e se o Atlético não vencer o Goiás na Arena da Baixada, se tiver um desses dois resultados, apenas um desses dois, o Fluminense também estará garantido. Foi o Gabriel Amaral que trouxe essa informação lá no Twitter. Gabriel lá do Raiz Tricolor. Então, assim, basta um desses resultados e aí o Fluminense já vai para o final de semana já garantido na fase de grupos. Mas, óbvio, venceu o São Paulo, depois vai ter o Goiás em casa para fechar essa temporada com chave de ouro. Independentemente de vaga direta na fase de grupos, o Fluminense tem que buscar o terceiro lugar, tem que olhar para a vice-liderança, tem que tentar fazer o seu melhor desempenho agora, se possível vencer todos os jogos, por que não? Tem nada de impossível aí, vencer todos os jogos até o final. É muito possível sim, até porque o time reagiu, melhorou. Falei muito sobre isso na análise de ontem, depois vocês voltem aí e confiram. E deixem nos comentários lá também, que eu quero ouvir vocês, como sempre. Já respondi alguns lá. E eu acho que, enfim, iria coroar uma grande, grande temporada do Fluminense neste 2022. Aliás, grande campeonato brasileiro do Fluminense neste 2022. Beleza? Deixe os comentários de vocês aí, que vocês pensam aí sobre Germancano, sobre Ganso, eles devem renovar agora mesmo, o Fluminense deve correr, acertar tudo isso o mais rápido possível. O like no vídeo, não se esqueça, e se você não está inscrito, se inscreve aí. Tamo junto, galera. Valeu!